Muitas literaturas nos indicam que a suplementação intratreino melhora a performance da atividade. Obviamente que o musculador, aquele que faz musculação, vai se interessar por isso também. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque a suplementação intratreino ela é benéfica e aumenta o rendimento. Isto é comprovado. Inclusive eu gravei um trecho sobre isso no meu curso de suplementações, mais informação aqui nos comentários, com vários estudos mostrando que a suplementação intratreino melhora a performance. Legal, mas aí o que vai acontecer, pessoal? Quando você vai pegar os estudos, você começa a ver que a suplementação pode ser de carboidrato, de aminoácidos, de minerais. Agora, o que cada uma vai nos oferecer e como é que a gente vai melhorar a performance da musculação com cada uma delas? Vamos começar então pelos minerais. Normalmente, quando a gente transpira bastante, a gente tem uma perda de mineral. Obviamente, nós temos uma gordura para queimar. Você vai dizer, eu tenho muita. Não foi isso que eu quis dizer, não. Eu quero dizer que a gente tem um mineral estocado no nosso organismo e se perder um pouquinho, pô, não vai, né? Perdi um pouco de potássio aqui, já deu cãibra. Perdi o sódio, travei de novo. Não, você tem um nível de tolerância. Então, quando você está falando de uma atividade que você transpira, normalmente uma atividade aeróbica você transpira mais do que na musculação. Quando você fala de transpiração, você tem que envolver vários fatores. Tem gente que transpira mais do que outras pessoas. Tem gente que treina no calor, embaixo do sol, por muitas horas. Então, o que a literatura, o que os estudos nos mostram sobre isso? Há uma perda de minerais pelo suor, nenhum tipo de dúvida. Agora, essa perda em até 1 hora de treinamento, em condições normais de temperatura, não é relevante a ponto de precisar de uma suplementação. Então você não precisa, até 1 hora, suplementar com minerais, porque se você é uma pessoa bem nutrida, em condições normais você não vai ter ganho de performance com isso, porque quando começar a cair o mineral, já acabou a atividade física. Vamos para, que os alunos perguntam tanto, posso usar um EAA, um BCAA durante o treino? Olha só, pessoal. Quando a gente faz um treinamento, nós temos naturalmente um processo catabólico. Se nós não tivéssemos esse processo, a gente morreria quando começasse a fazer força. Então a gente precisa tirar dos estoques, jogar para a corrente sanguínea, fazer a utilização disso e não morrer. Muito bom, né? Que bom que o corpo funciona assim. Logo, você vai ter aminoácidos na sua corrente sanguínea. Se você está falando de uma atividade muito intensa, muito forte, você jogar um pouco de aminoácidos vai poupar a sua massa muscular? Se você fosse ser chato, e eu sei que tem uns aí que são mesmo, mas são do bem, então tudo bem. Se você fosse para ser muito chato, mudaria um pelinho. Então, tá, muda, mas muda, não. Então, quem perde massa muscular fazendo uma atividade física? Todo mundo, mas quem perde massa muscular num nível significativo? Quem se alimenta bem, dorme bem, não treina em excesso, vai usar um aminoácido, não vai mudar nada na prática. Então, mesmo em atividade de longa duração, 4, 5 horas, uma suplementação com aminoácidos normalmente não se torna necessária. Até porque normalmente esse indivíduo vai fazer isso uma vez. Ele não faz 4, 5 horas todo dia. Perda de água. Bom, você não vai comprar uma... Ainda não inventaram, né? Mas fica a dica aí para você que é picareta e tem uma indústria de suplementação. Vou fazer uma água numa garrafinha para suplementar com água. Aí, se isso existir um dia, eu vou voltar aqui com o trecho desse vídeo. Bom, você conseguir água filtrada é fácil, então você mandar água durante a atividade física é legal? É. Então você está fazendo ali uma atividade, você está perdendo água, ok? E você repor água, tudo bem. Mas, novamente, qual perda de água corporal vai influenciar na performance? Normalmente, em situações normais, igual eu falei dos minerais, quando você está numa temperatura razoável, até 1 hora de treino, não é um aeróbico, ou se for, até 1 hora, você tem uma perda de água, mas você não chega a sentir queda de performance por carência de água. Você não entra num processo, basicamente, falando de desidratação, através da atividade física feita dessa maneira. E até, inclusive, você pode perder performance consumindo água demais,
porque isso pode te deixar pesado, pode dar aquela dor na lateral. Então, você normalmente evita a água, você só molha a boca para ter ali alguma dignidade goelística, né, durante uma atividade física. Vamos então ao carboidrato. Carboidrato, cereja do bolo literalmente, é uma fonte de energia. E essa energia que você está gastando durante o treinamento, você tem no seu corpo. Ele está estocadinho e você às vezes nem gosta desse estoque, mas que bom que ele existe. Porém, se você comeu antes do seu treino, você vai ter também um fluxo de carboidratos durante a atividade física. Logo, a suplementação ela é necessária quando nós temos uma queda brusca. E esse cenário acontece, como eu disse lá no começo do vídeo. Lembra lá do começo? Sim, ela acontece, é comprovado. Não tenha dúvida nenhuma disso. Logo, a suplementação com carboidrato durante um treinamento pode melhorar a performance se esse carboidrato ficar baixo? Pode não, vai, é certeza. Já estou aqui no site, vou comprar o Oxymase, malto, palatinose, destrose, vou enfiar tudo durante o meu treino e vou agachar agora com 300 quilos, que eu só agachava com 20. Isso é certo ou errado? Pessoal, quando vocês vão verificar propaganda de algum suplemento, de alguma coisa, pode ter certeza que existe omissão aí. Os estudos, e eu estou batendo nessa tecla de propósito para você ver que até eu mesmo poderia te convencer se eu quisesse agora ser mau caráter, mas ainda me resta jaulas de dignidade aqui que eu vou sempre utilizar e eles se renovam a cada dia. Então quando você fala de um estudo desse, ele avalia atividades de longa duração, ou seja, acima de 1 hora, o que normalmente num treino de musculação não acontece. Se você treina até 1 hora, correndo, faz uma corridinha, você não precisa suplementar com carboidrato se você comeu legal, se você se alimentou bem, você vai ter glicogênio, você vai ter glicose, você vai ter tudo, não precisa de nada, não vai mudar nada. Passou de 1 hora, então vou fazer uma maratona, vou correr 2 horas, 3 horas. Suplementação de carboidrato pode ser bem-vinda, não quer dizer que vai ser necessariamente, mas pode ser bem-vinda? Pode ser bem-vinda e pode melhorar a performance. Juntamente com ele, posso usar alguns minerais, que é o caso, por exemplo, de bebidas aí que o pessoal consome como Gatorade? Já pode suplementar junto. Já vai ter água junto. Beleza. Agora, quando a gente fala de musculação, quantos de vocês treinam mais do que 1 hora de musculação? Eu. Então tá bom, você aí, aluno no fim da sala, você treina mais de 1 hora, levanta. Como é que é teu treino? Ah, é o seguinte, eu chego lá, e eu treino 1 hora e meia, 1 hora e meia, vamos botar 1 hora e meia? Tá, 1 hora e meia. Como é que você faz? Bom, primeiro eu faço um aquecimento. Bom, no aquecimento a gente já não cansa muito. Então, os primeiros 3, 4 minutos, tá. Mas vamos em frente, não vamos ser chato não. Ok, chego lá, encho a minha barra de peso, coloco peso, 5 de cada lado. E aí vou executar o meu supino. Executo o meu supino, guardo a barra, descanso 1 minutinho e meio, volto a fazer. Quando eu termino o supino 4 séries, que eu vou para o inclinado, eu vou desmontando a minha barra, tiro o peso, deixo ali 5 de cada lado. E aí eu vou para o meu inclinado, aí eu monto o peso, coloco peso, 3 de cada lado. Faço. Só que nesse intervalo entre o reto e o inclinado, eu demorei um pouquinho mais, não foi 1 minuto e meio, foi 3 minutinhos. Tudo bem. Ou seja, o indivíduo que treinou 1 hora e meia, que ele treinou, que ele estava fazendo força, que ele estava sob tensão, foi 40 minutos, 50 minutos, se for um treinador, mas daqueles. Quando os estudos vão avaliar uma atividade, ela coloca de atividade. Então o cara que está correndo por 1 hora, ele correu por 1 hora. Quem fez um treino de musculação por 1 hora não se exercitou por 1 hora. E essa variável de treino, eu já expliquei aqui no canal, lembra se a gente procurar no Twin mais tempo se tiver uma dúvida, essa variável é chamada de densidade de treino. Então percebe que um treino de força, a pessoa vai lá fazer supino, 5 de 5, só que ele descansa 3 minutos entre cada série. Vem uma outra pessoa e faz, sei lá, 5 de 12 descansando 30 segundos. Você vai dizer, pô, é mais ou menos parecido, 5 séries até a falha tal, sim. Mas um tem uma densidade, ele ficou mais tempo sob tensão do que o outro. Logo, tudo isso, Leandrão, você é um desgraçado, eu assisti até o fim, para você falar que não precisa de nada, porque se falasse no começo lá, você ia pular o vídeo, aí não ia dar certo, acaba com a retenção do YouTube, o algoritmo ferra a gente. Mas, enfim, eu quis explicar direitinho, tá? Não fica bravo comigo. Mas a suplementação durante um treinamento de musculação
não é necessária, não vai implicar em aumento de performance. E muito pelo contrário, tem pessoas, relatos, uma coisa mais empírica agora, mas pode trazer para o vídeo, falando que é empírico, tudo bem, que relata perda de desempenho. Porque a glicemia sobe muito, dá um pouco de sono, ativa processo digestivo, coisa que não é necessária durante um treinamento, e isso reduz a performance. Você quer melhorar a performance do seu treino? Beleza. Pré-treino. Só que pré-treino não é para tomar como quase todo mundo toma. Tem um jeito mais adequado, um jeito que você não vai ferrar com a tua sensibilidade, que você não vai ferrar com o teu apetite, você não vai abaixar a sua testosterona, etc. Então, dá uma conferida nesse vídeo aqui, tudo sobre pré-treino.